Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Agora, o 8º ano. Espero que estejam todos muito bem. Prestem bastante atenção na nossa aula, que nós iremos conhecer o assunto. Vamos lá? Polissemia das palavras. Então, este é o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai conhecer, né, o contexto em que uma única palavra, um único vocábulo, ele pode ter vários sentidos, vários significados. Então, comecemos aqui com a polissemia, que é o nome dado, né, para estas palavras com múltiplos significados. Então, o que é polissemia? É a pluralidade significativa de um mesmo significante, isto é, a capacidade que o próprio vocábulo possui de assumir várias significações somente definidas dentro de um determinado contexto. Então, esta mesma palavra, este mesmo vocábulo, ele vai ter vários sentidos, mas como você vai identificar esse sentido diferente nesta palavra? Dentro do contexto, ou seja, dentro de uma fala, dentro de uma frase escrita, dentro de um texto. Ela sozinha não vai dizer nada. Por exemplo, nós temos a palavra pedra. Aparece a palavra pedra sozinha lá, fora de um contexto. O que é que você vai pensar? De repente, um pode ter um significado para esta palavra, o outro já vê esse vocábulo de forma diferente, e nós iremos analisar justamente esta palavra, a palavra pedra, dentro, né, de um poema, do trecho de um poema. Tinha uma pedra no meu caminho, vocês conhecem? Então, no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, de Carlos Drummond de Andrade. Muito conhecido este poema. E a palavra pedra, aqui que você, né, viu em vários versos do poema, será que significa, né, uma rocha? Dentro desse contexto, é uma rocha para vocês? Né, aquilo que você encontra nas construções, né? Então, este sentido da palavra pedra não é o mesmo que está no sentido aqui do texto. O que será essa pedra no meio do caminho? Para vocês, né? Pense aí, o que será essa pedra? Se tem uma pedra no meio do meu caminho, e esse caminho também não é uma estrada de acesso de um lugar a outro, então também tem outro sentido. Tem um sentido conotativo, né, que não é o seu sentido real. Então, esse pedra e caminho, né, não estão no sentido literal da palavra, significam que obstáculos, né, na vida da gente, tristeza, né, então algum problema que esteja acontecendo, então esta pedra no meu caminho. Então, o que é que eu tenho que fazer com essa pedra? Quando tem uma pedra, literalmente falando, no caminho, a gente tenta passar por cima da pedra ou afastar, se ela for pequena, né? Se ela for grande, a gente passa por cima. Então, assim é na vida da gente, né? Olhando para este poema. Tem obstáculos, né? Tem alguma coisa ruim na vida acontecendo? Então, vamos tirar essa pedra, tentar, né, tirar essa pedra do nosso caminho, porque nem sempre nós temos, né, condições físicas e psicológicas para fazer isso, mas a gente tem que, pelo menos, tentar afastar essa pedra do nosso caminho. E conhecendo mais, né, sobre a polissemia, a gente vai mostrar para vocês aqui a origem da palavra polissemia.
A polissemia representa a multiplicidade, várias, né, formas de significados de uma palavra. Então, do grego polis, o que significa? Muitos, enquanto sema refere-se ao seu significado. Então, uma palavra com vários significados. A polissemia é o conjunto de diferentes significados que uma mesma palavra ou termo pode ter. A polissemia está presente na música, nos textos e principalmente nas propagandas, né? Vamos ver mais exemplos aqui da polissemia, por exemplo, na palavra boca, né? A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Será que essa boca se refere, né, a essa parte do corpo que nós temos dentro desse contexto? Não. Ao ler, né, a frase, você já percebe que se refere à abertura, onde passa o líquido na garrafa. No exemplo de número 2, o seu João continua mandando bocas para a vizinha, né? Ele está ali tentando, né, fazer com que a vizinha preste atenção para ele, né? Está paquerando. E que tal se você fechasse a boca? Aí sim, né? Esse fechar a boca tem esse sentido. Estou falando, né? E que tal fechar a boca que está se referindo realmente à parte do corpo. Então, vocês viram que as palavras, elas se diferem, né? Dependendo do contexto em que elas estão atuando. Foi o caso da palavra boca. Então, você identifica, na leitura você identifica seu real significado. E nós vamos ver agora mais exemplos de palavras polissêmicas. Vamos lá, palavra manga, essa fruta gostosa, né? Então, manga, ela se refere a esse fruto, né? Ou então uma parte da camisa, né? Que a gente chama também de manga. Aí eu vou saber esse sentido quando? Quando estiver lá dentro do contexto, eu vou saber se está se referindo à fruta ou simplesmente à manga de uma camisa. Né? Os antigos sabem que existe também a manga do mosquiteiro. Quem já ouviu falar nisso, quem já conheceu, sabe que também tem chamado, né, uma parte lá final do mosquiteiro que é chamada de manga. A serra também, ela é utilizada como instrumento, que se utiliza para cortar madeira, né? Você vai serrando aquela madeira, então é chamado de serra. E tem a serra também, que é uma elevação que faz parte de uma cordilheira, também é uma parte muito alta, né? Existe o órgão. Não só esses dois exemplos, mas acontece de uma mesma palavra, um mesmo vocábulo, ter vários sentidos, pode ter 3 ou 4 sentidos diferentes. O órgão também como instrumento musical ou conjunto associado de tecidos na anatomia, né? Também tem esses dois tipos de vocábulo, esse mesmo vocábulo com esses dois sentidos. A dama, veja bem, a dama, ela tem também 2 sentidos, que significa senhora pertencente à nobreza. Luísa sempre se comportou como uma verdadeira dama. Então, a dama, aquela também que está lá no salão, e um cavalheiro convida para a dança, também chamado de dama. Então, dentro desse contexto, dama representa, né, esta senhora bem vestida, delicada. E, num segundo sentido, a palavra dama significa o quê? Para quem conhece, peça de jogo de tabuleiros. As crianças adoram brincar com jogo de damas. Veja que, né, dama, nós vimos ele representando, esse mesmo vocábulo representando sentidos diferentes, né, dependendo do contexto em que ela está sendo utilizada. E cabeça, significado 1 para cabeça. Veja bem que nós temos aí vários significados para cabeça. Parte do corpo humano. João precisou fazer o exame detalhado da cabeça, então foi da parte do corpo humano, né, como você vê aí na imagem. E o significado 2 já tem outro sentido,
líder de um grupo. Então, quando ele é o líder de um grupo, né, ele está ali à frente daquele grupo, chamado de cabeça. Pedro era o cabeça. Veja aí o artigo que acompanha, né? A cabeça parte do corpo, o cabeça. Aí Pedro era o cabeça da gangue. E também pode ser, gente, o cabeça, né, do grupo de estudos, aquele que chama, que reúne, né, os estudantes. Olha ali, vamos estudar, vamos nos esforçar, que é preciso. Neste momento também você tem que dar tudo de si para não ficar atrasado nos seus estudos. Então ele é o cabeça, essa pessoa, né? Temos a palavra mangueira. No primeiro sentido, é da árvore mesmo. A mangueira está cheia de frutos. Todo mundo conhece, né? Uma mangueira como árvore. E também tem outro tipo de mangueira, que é, né, aquela parte que liga, né, um elemento ao outro. Por exemplo, você vê muito em casa, né, quando liga aquela mangueira na torneira, para lavar a calçada, também tem esse outro sentido. Temos também a palavra pena, com sentidos diferentes, com significados diferentes, né? A mesma palavra com significados diferentes. Que pena que você não poderá ir à festa. Essa pena é diferente da pena do segundo exemplo. A pena de pavão é muito bela, né, da árvore. Então, é diferente essa pena aí do primeiro exemplo. Que pena que você não poderá ir à festa, né? Então, é um caso de dó, né, que não deu certo, né? Você deveria ir, mas não deu certo. Então, nesse sentido. Já a pena do segundo exemplo está se referindo à pena do pavão. Então, gente, em todos esses exemplos, né, vocês verificaram que o mesmo vocábulo, uma mesma palavra, né, atribui vários sentidos, dependendo de onde ela está apresentada. Por exemplo, no caso pedra, acabei de lembrar de um exemplo também muito recorrente no nosso dia a dia, é quando alguém diz, olha, gente, fulano tem um coração de pedra. Vocês já ouviram falar isso? Será que nesse contexto, ele tem um coração de pedra, está se referindo ao órgão do corpo dele? Não, né? Quando tem um coração de pedra, eu quero dizer o quê? Que a pessoa não tem grandes emoções, né? Uma pessoa dura, não pensa no outro. Então, como vocês observaram, nós vimos pedra, né, em outro contexto, que é a pedra no meio do caminho. Tem a pedra como o material sólido, rochoso, e tem a pedra, né, como quando se agrega a uma pessoa que não pensa no outro, né, não tem coração, não tem emoções. E agora, né, que vocês aprenderam que um mesmo vocábulo pode ter sentidos diferentes, a gente vai para a dinâmica local interativa. Observe as frases abaixo. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco à vela foi movido pelo vento. A palavra vela apresenta vários sentidos. Esta propriedade das palavras é denominada. Aí você vai marcar, né, a alternativa que convém. Será que é sinonímia, antonímia, polissemia, homonímia ou é uma variante, tá? Então daqui a pouco a gente volta, participe no chat e a gente volta já já para conferir. Até mais.
Olá, voltamos. Agora, olha, eu vou tentar falar o nome de vocês, que eu vejo muita reclamação lá no chat. Ah, não falou meu nome, é porque é muita gente. Vocês terão que entender e não dá tempo de falar, mas eu vou falar no nome de alguns aqui. Vinícius, diz que é a letra C. Laís, Laís só, oi todos, né? Maria Eduarda, letra C. Jardel, gente, se de repente a gente não lê o nome direito, perdão, porque aqui estão misturados, né, o nome e sobrenome. Jardel, a letra C, polissemia, é Jardelma, olha, colocou o nome completo aí, fica melhor. Luiz Fernando, letra C, Eliseu, letra C, a Maria Eduarda, letra C, Tiago, letra C, tá ótimo, né, a questão tá muito clara. Gustavo, polissemia, Neuci, letra C, João Vitor, perguntando se consegue ver as mensagens dele, com certeza, estou vendo. Gilmara, também da letra C, Escola Tranqueiro Neves, no Maitá, um abração aí para os alunos que estão na Escola Maitá. Paulo Sérgio, letra C, Juliana, letra E, Jorge, polissemia, diz que é polissemia, letra C. Vou ver até onde vai dar para eu ler o nome de vocês, minha gente. Mariel, não sei se é Mariel Mota, acho que sim. Também dá para ver a sua mensagem. Ana, letra C. Deixa eu ver. Bernardo, letra C, Mateus, Luiz Henrique, Fernando, também diz que é a letra C. Então, gente, muita gente colocou aqui, o Samuel, Guilherme, Ana Isabelle, Estefânia, Josué. Então, como a nossa atividade é pequenininha, né, vai dar para eu falar mais nomes. Melissa, Nathalie, gente, é muita gente participando, obrigada pela participação de vocês. Maria Eduarda de novo, vamos ver o Guilherme, não sei se eu já falei o nome, né, que eu estou indo aqui na ordem. Laís, David, não sei, Vanderlei, o Anderson, Sara, Luane, a letra C também. Daniel, então é isso aí, gente, são muitos alunos, a gente agradece por participar, né? O Felipe, Suane, Fernanda, então é assim, a gente tenta ler o máximo que a gente pode, mas nós temos vários dias de aula, a gente vai conseguir ler o nome de todos vocês, tá bom? Obrigado mesmo pela participação e continue assim e deixando claro que a aula não termina aqui, né? Vocês sabem disso. Depois pega o caderno, né? Tentem ler novamente sobre a aula, estude sobre o assunto, faça as atividades, procure os professores da escola de vocês para tirarem dúvidas, tá bom? Quanto à entrega de atividades. Então, a gente agora vai para a atividade, para as correções. Então, o que foi pedido, né? Uma atividade bem simples, para que vocês pudessem realmente ler, né? Então, observe as frases abaixo, nós temos duas palavras em destaques. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco à vela foi movido pelo vento. A gente viu que a palavra vela estão em contextos diferentes, né? Ainda tem mais a outra vela, né? Que é feita de cera, para iluminar e tudo mais. A mãe vela, a mãe está ali, né? Cuidando do seu filho, olhando. E o barco à vela, né? É uma superfície que se coloca num barco, né? Movida ao vento. Então, aqui nós temos contextos diferentes. Então, a palavra vela apresenta vários sentidos. Esta propriedade está denominada a quem? Né? A sinonímia, a antonímia, a polissemia, a sinonímia, a gente sabe que são palavras, né, com sentidos semelhantes, né?
com significados semelhantes. Se eu tenho uma palavra, não quero repetir aquela palavra, eu vou trocar por outra e não vai perder o seu sentido dentro da frase, né? O antonímio já, o contrário, mas. Nós vamos marcar aqui, como vocês falaram, a letra C, minha gente. Marquem aí a letra C, né? E parabéns, estavam, né? Ótima atividade, né? Muito fácil de fazer, tá? Então, espero vocês na próxima aula. Obrigada pela participação de todos. Agora fiquem com matemática. A sua aula continua no próximo vídeo.